Estes aqui são alguns dos meus tarôs, tá? É uma pequena coleção, não são muitos. Pelo menos não quando a gente compara, quer dizer, quando eu comparo com algumas coleções de alguns amigos ou de outras pessoas que eu já vi por aí. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Ayrton, também conhecido como Ahab, nesse nicho de conteúdos voltados à espiritualidade, né? E hoje a gente vai falar de oráculos, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é que eles não são meras ferramentas de adivinhação, tá? E sobretudo aqueles que se consolidaram, né, tradicionalmente, aqueles que são mais conhecidos. Os oráculos, via de regra, eles têm uma fundamentação filosófica, né, uma simbólica muito forte. E tem até mesmo esse ou aquele em torno do qual foi constituído um corpo religioso específico, né, digo, uma religião que se ergue ao redor, né, em função de um oráculo, né? E pode ocorrer de, nesse tipo de oráculo, ele demandar uma iniciação formal para que ele possa ser utilizado, né? Então não vai ser só aquela coisa de você ler ali o resultado simbólico, né, obtido, e sair por aí fazendo já consultas, né? Não, alguns demandam, né, uma iniciação, como eu acabo de falar. É o caso, por exemplo, do Ifá, né? Aqui eu não vou falar só desse tipo de oráculo que passa pelo processo iniciático antes que possa ser utilizado, tá? Vou falar de oráculos no geral. É que me lembrei, né, inicialmente aqui desse trâmite, né? Então, vamos matar logo esse tópico. O jogo de búzios, né, no candomblé, ele também é desse tipo, né? Para que se possa utilizá-los, né, é preciso que haja uma autorização formal, né, a partir de uma autoridade espiritual maior, né, uma autoridade sacerdotal. E aí esse sacerdote, ele vai te iniciar e vai permitir que sejam utilizados esses oráculos, né? Adivinhação, etimologicamente, é saber a vontade dos deuses, tá? Um dos meus mestres, um muito querido, né, o Frater Goya, o Anderson Rosa, Frater Goya, muito conhecido aí, dá muitos cursos, né, pelo Brasil, tá aqui no YouTube também. Ele costuma contar no curso de tarô dele, né, que é uma lenda antiga, né, que não é precisamente situada. Essa lenda dizia que o destino do homem ele é governado por 3 vias, né? Onde 33% pertence ao terreno do que ele não controla, né? Isto é, o lugar onde ele nasceu, os pais que ele teve, a sua primeira cultura, a sua língua. Os outros 33% dizem respeito ao que ele controla, quer dizer, as decisões que ele toma e as consequências dela, principalmente, né? Entra aí a questão da responsabilidade. E os últimos 33% seriam relacionados àquilo que é governado pelos deuses. Daí a necessidade da adivinhação, né? Como eu falei antes, né? A etimologia da palavra. Saber a vontade dos deuses, né? Então, como a gente sabe a vontade dos deuses? Através dos oráculos. É claro que nessa conta sobra 33 mais 33 mais 33 dá 99. Como é que a gente chega a 100%? Falta 1%, né? Isso seria governado pelo caos, né? Pelo aleatório, né? Como é que eu digo? Pelo acidente inesperado, pelo sinal que fecha caminho de um compromisso importante. Por aquela mosquinha que pousa no teu rosto naquele momento que tu não podia errar de jeito nenhum. O Goya chama o caos de o tempero da terra. Vamos focar então na última fatia, né, das 3. A terceira fatia é a vontade dos deuses, né? Então há muitas formas de oráculo, tá? Talvez a mais antiga seja a astrologia, né? Ou seja, a configuração dos astros, né? Os corpos celestes. Isso prediria eventos. A astrologia foi muito importante, né, na aurora da civilização, né, para que fossem previstas colheitas, né, condições, né, de um modo geral, para atividades econômicas, até para guerras, né, na medida em que as primeiras cartas natais, né, os primeiros mapas astrais que eram levantados pelos astrólogos eram justamente dos reis e das rainhas. Então a astrologia tinha esse papel político também. Geomancia seria outra modalidade bastante antiga, né, onde o oraculista ele entraria primeiro, né, em estado alterado de consciência, né, e com a ajuda de uma vara ele produziria riscos em um solo arenoso qualquer, e os padrões encontrados ali entre riscos e pontos, né, eu estou colocando aqui do lado alguns desses padrões, né, que são definidos previamente pela codificação, pela linguagem, né, desse oráculo específico. E esses padrões, eles apontariam tendências, né, no destino do consulente. A gente pode falar também da tão famosa bola de cristal, né? Essa aqui é de quartzo, muito comum também é a de obsidiana, né? Nas minhas práticas eu prefiro a de quartzo até pelas imperfeições, né? Elas podem e efetivamente se tornam, né, pontos focais para a experiência visionária, né, divinatória também. Então, essas esferas, elas são muito utilizadas, né, como uma espécie de oráculo, de certa forma, né, dentro principalmente da magia enoquiana. Tritêmios também fazia uso desse tipo de artefato. Alguns outros grimórios também, não me recordo agora, mas eu vou colocar aqui um box pontuando isso. Mas a magia enoquiana, quer dizer, a bola, a esfera de cristal, né, ela é mais conhecida quando vinculada
lá da magia enoquiana, né? E era um sistema, né, mágico, né, idealizado pelo John Dee e Edward Kelly, né? Aí eu tô falando da Inglaterra elizabetana, né? Da Elizabeth I ainda, na aurora da era moderna ali. A gente tem também as cartas, né? Que eu tenho o meu tarô de ofício, né? O tarô de Thoth. Inclusive ele fica aqui embaixo do Thoth, né? Do próprio Deus. Que é um tarô telêmico, né? Criado pelo Aleister Crowley e Freda Harris. Eu, por exemplo, eu sou tarólogo, né? Há mais de uma década. E o mais interessante do tarô é que, além de serem artigos colecionáveis, né? Eu comecei o vídeo mostrando a minha pequena coleção. Então tem tarô de tudo, né? E da, sei lá, até da Turma da Mônica deve ter. E eles trazem o próprio componente artístico, né? Isso eu acho bem legal, é bem interessante. Certamente é um dos motivos pelos quais muitas pessoas se interessam por tarôs. O mesmo ocorre com um outro tipo de oráculo de cartas, né? Que é o baralho cigano, Lenormand. Eu também tenho um deckzinho ali. Queria até ter mais e estudar mais também. Fiz um curso há tempos atrás, mas não me dedico tanto quanto me dedico ao tarô. O pessoal da Magia do Caos também tem um deck oracular muito interessante, que é os 40 servidores, né? Vou deixar aqui algumas imagens das cartas e eu não tenho, mas eu gostaria muito de ter também, tá na minha wishlist aí de aquisições futuras. Então, no caso do tarô e do baralho cigano, a questão artística, né, permite que haja múltiplas versões para o baralho, né? 78 cartas no caso do tarô, 56 no caso do cigano, né? O Lenormand, né? Que ele não é bem cigano, né? Um dia eu falo sobre isso aqui. Então, em matéria de oráculo, na verdade, já teve de tudo na história da humanidade, tá? De tudo mesmo. A gente pode falar também, por exemplo, da lecanomancia, que é uma bacia de água com óleo, né? Que era fitada pelo vidente. Esse tipo de oráculo está bastante presente nos papiros mágicos greco-egípcios, né? Os tão famosos, né? PGM e PDM, né? No caso dos PDM, são os papiros demóticos, que são receituários mágicos, né? O seu contexto de origem está situado ali mais ou menos, né? Mais ou menos, entre o século II a.C. e 5 depois de Cristo. Empregava bastante crianças, né? Pela pureza dela, né? Ter mencionado crianças me lembrou ainda de uma prática que existe até hoje no Egito, né? Chamada Mendel. Ela emprega crianças nessa prática divinatória oracular. Eu já achei um vídeo aqui no YouTube, vou colocar um trechinho aí, acho que não vai dar copyright não. الوسيط الروحاني وفتح المندل. المندل هو نوع من أنواع الاستحضارات، ونقول مندل أو محلة أو استنزال نفسي، وفتح المندل أو ضرب المحلة نوع من أنواع الاستحضارات الروحانية لنوع معين من الجان المكلف بجمع الأخبار من برزخ الجان العامر أو الملقب بالطوارش. وهذا العامر يكون في الجانب الآخر من عالم الجن المقابل لجانب عالم الإنس، أي نفس المكان الذي يعيش فيه الإنس لكنه في برزخ الجن. فتعقد الجلسة بقصد معرفة سرقة أو تليفة وربما قتل أو كنز أو مرض أو أيا كان السؤال الذي يؤرق حال السائل. تفتح جلسة المندل على يد شخص متمرس حكيم، ويسمى هذا الاستنزال بالنفسي. وفي بعض الأحيان يحتاج العراف لوسيط روحاني أزهري بعلامات مميزة، نقول زهرية، مشروط حتى يتسنى له التواصل مع العالم الآخر بشكل صحيح، ويسمى هذا فتح مندل على ناظور، لأن الناظر إليه ليس نفسيا. Via de regra, nos oráculos antigos, o vidente precisa ser uma pessoa pura ou purificada, né? Através de algum processo de purificação. Então utilizavam-se muito crianças, mulheres grávidas, e aí no caso o bebê na barriga fazia o papel do vidente, né? E no caso do El-Mendel, é uma prática que, embora exista hoje, até hoje, né? Advinda, né, de tempos bastante antigos, né, ela é marginalizada, é feita ali às escondidas, né, porque, enfim, o Islã persegue práticas místicas e mágicas. É mesmo, por exemplo, a vertente, uma famosa vertente mística do Islã, que é o sufismo, né, não é visto com bons olhos. E essa prática Mendel, ela encontra ressonância, inclusive, em textos grimóricos, né, e nos próprios PGM, né, que eu acabo de mencionar. No caso dos grimórios, é o Armadel, né,
onde o framework, quer dizer, a maneira como esse feitiço de viés oracular ele é praticado, né? Ele ganha o título de, no caso do Armadel, de A Operação de Uriel Serafim. Esse mesmo framework ele também tem ressonância no Grimorium Verum, no feitiço intitulado Divinação pela Palavra de Uriel. Ambos empregam o anjo Uriel aí. Mas o que é que a criança faz, né, nessa divinação árabe, chamada Mendel? Ela vibra, né? Ela recita ali algumas palavras de poder, né? Uma espécie de conjuração, e ela fita, né, entre as suas mãozinhas uma pequena pocinho ali de tinta preta, né, de nanquim, e ali ela vai ter visões, né, surpreendentemente muito semelhantes àquelas que são disparadas pela operação de Uriel Serafim no Grimório Armadel e na divinação pela palavra de Uriel no Grimorium Verum, e também em um determinado feitiço presente lá nos PGM, quer dizer, o papel das crianças na divinação, né, visionária. Agora, saltando um pouco na história, né, a gente chega à Idade Média, e no medievo era muito popular uma modalidade oracular que consistia na observação do ciscado da galinha, né, dentro de um círculo. E aí variava um pouco, né, se o que era lido pelo oraculista eram os grãos que a galinha consumia ou os padrões gráficos, né, produzidos pelo ciscado dela sobre o terreno arenoso, né, ali sobre a terra. E isso também comunicava algo, né. Na Idade Média também, bom, também tinha a leitura de borra de café, né, isso era muito antigo. Aí você pode estar pensando, né, e acabar me perguntando, mas isso tudo não é muito aleatório, não? A resposta é não, porque o oráculo é você. A premissa é de que o universo está te enviando sinais o tempo inteiro, né? Então, uma vez estabelecida uma linguagem a partir disso, você consegue filtrar aquilo que está sendo introjetado dentro do teu campo de percepção e observação e ao qual você atribuiu previamente sentidos relevantes. Ainda nessa toada, eu não vou entrar muito nisso porque não é a minha área de expertise, né? Quer dizer, é a área da psicologia, né? Mas eu não sou psicólogo, né? Mas conversando com amigos, né, da psicologia, né, com acadêmicos, eu já ouvi falando muito sobre o célebre psicólogo, né, o estudioso Carl Jung, né, e eles me falaram que ele tem muito a dizer, né, a esse respeito, né, através de um conceito denominado sincronicidade. Sugiro que vocês pesquisem, né, sobre isso aí depois, tá? Bom, e aí dessa maneira qualquer um, em tese, pode estabelecer um oráculo novo, né? Eu só faço duas advertências, né, dois apontamentos aí a respeito dos quais você precisa tomar um certo cuidado antes, tá? Para não acabar não criando qualquer coisa. O oráculo é coisa séria, né? Tem uma pessoa ali à sua frente, o consulente, depositando fé naquilo que você está entregando para ela, né? Em termos de leitura, de interpretação, de tendências que estão sendo apontadas, né? Tem até um viés terapêutico nisso, né? Então, os cuidados que eu quero que você tome antes de estabelecer um oráculo novo baseado nesse conceito de sincronicidade e na breve história que eu apresentei aqui antes primeiro, é interessante que você eleja um número limitado de padrões, né? Com uma simbólica prévia, né? Como eu disse, isso é linguagem. E 2, principalmente que você já tenha proficiência, conhecimento aprofundado em 1 ou 2 oráculos já existentes. De preferência oráculos mais tradicionais, né? Como o tarô, por exemplo. I Ching. Acabou que eu não falei do I Ching, né? Também não pratico tanto. Eu já li mais o I Ching do que o joguei. Refiro-me aos textos, né? Bastante inspiradores e edificantes dos hexagramas. Mas isso fica para outro vídeo. Até por ser um oráculo no qual eu não tenho competência técnica, né? Então não vou falsear habilidades aqui. Posteriormente eu pretendo lançar muito conteúdo aqui, tá? Sobre tarô. Falar um pouco da história do tarô, a simbólica dos arcanos, né? Quem sabe também alguns arranjos possíveis, mas sobretudo a forma como aqueles arquétipos eles se cruzam com a cultura pop, né? E a cultura popular também, de raiz, vamos dizer assim. Essa parte, devo dizer, me interessa muito mais do que o tarô ali tirado na base da aparente aleatoriedade, tá? É isso que eu tinha pra hoje, valeu. Se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, comentem aí pra me ajudar no algoritmo. Eu também tô em outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. E a gente vai se falando, tá? Valeu!